História e vida de Therese Neumann. Infância dolorosa. Therese Neumann, ou simplesmente Teresa, nasceu no dia 8 de abril de 1898, em uma pequena aldeia chamada de Konnersreuth, na Baviera, Alemanha. Era a mais velha de 10 filhos. Sua família sempre foi pobre. Além do trabalho na lavoura, seu pai era alfaiate. Um acontecimento mudaria completamente a vida de Teresa. Houve um incêndio no celeiro do seu tio, Martin Neumann, no dia 10 de março de 1918 e Teresa correu com baldes de água e tentava entregar para alguém que estava em cima do celeiro. Subiu num banco para facilitar. Foi quando aconteceu o acidente. Ela se desequilibrou e caiu. Com dores fortíssimas, ela não conseguiu andar sozinha, sendo que foi ajudada por uma mulher para chegar na sua casa. A queda causou uma paralisia parcial da coluna, acompanhada por câimbras muito graves em suas pernas. Médicos foram chamados para avaliar a sua condição, mas eles não foram capazes de trazer algum alívio para sua condição séria. Um pensamento que causou em Teresa grande tristeza foi que ela sentiu que suas chances de se tornar uma irmã missionária foram desaparecendo. Por meio de um ato de vontade, ela se forçou em todos os sentidos para ser tão ativa quanto a sua força limitada permitiria. Esses esforços resultaram em vários acidentes e lesões adicionais. Esta condição atingiu o auge em março de 1919, quando Teresa ficou totalmente cega. Ela ficou confinada à cama. Uma grande reviravolta na vida da jovem forte, habilidosa e cheia de planos. Paralítica, cega, ela que era o braço direito da família, agora se via como um fardo. Foi durante esse tempo que sua vida espiritual floresceu. Ela se ofereceu ao Santíssimo Coração de Jesus Cristo. As pessoas de sua família se revezavam para leituras espirituais, que ela amava. Gostava sobretudo as literaturas sobre Nosso Senhor, Nossa Senhora e dos Santos, principalmente Santa Teresinha do Menino Jesus. Junto com as dores nas pernas e nas costas causadas por seu longo confinamento nessa condição indefesa, foram adicionadas outras aos seus grandes sofrimentos. O Dr. Mittendorfer, de Munique, afirmou que essas feridas eram tão profundas que os ossos foram expostos. O padre Lawrence, que foi diretor espiritual de Teresa, estava profundamente impressionado com a resignação da jovem. Teresa Neumann e os milagres de Santa Teresinha. Após 4 anos de sofrimento com paralisia e cegueira, um dia muito alegre estava se aproximando para Teresa. Em Roma, fora marcado para o dia 29 de abril de 1923, a beatificação de Santa Teresinha do Menino Jesus. Aquela que nos prometeu que após sua morte faria cair uma chuva de rosas do céu. No quarto de Teresa, flores foram arranjados para enfeitar a imagem da pequena flor, Santa Teresinha, que Teresa havia recebido de presente de seu pai. Muitos dias antes ela havia começado a novena em preparação espiritual para o dia em que a pequena flor seria contada oficialmente entre os beatificados. A cerimônia de beatificação de Santa Teresinha chegava ao fim na Praça de São Pedro, em Roma. Nesse momento Teresa descobriu que sua visão foi completamente restaurada. A canonização de Santa Teresinha estava marcada para o dia 17 de maio de 1925. Nesse dia, aconteceu a segunda intercessão milagrosa. Ou poderíamos dizer, caiu mais uma chuva de rosas. Nesse dia, Teresa Neumann ouviu a voz de Santa Teresinha, que lhe perguntou: Teresa, você quer ficar curada? Teresa respondeu: está tudo bem para mim em ser saudável, manter-me doente, morrer, qualquer coisa, desde que seja a vontade de Deus. A voz continuou: Teresa, você não ficaria alegre se recebesse pelo menos algum alívio no seu sofrimento? Pelo menos, ser capaz de sentar e andar novamente? Teresa respondeu: tudo o que vem de Deus faz com que eu seja alegre. Mais uma vez a voz disse: Teresa, vou obter para você uma pequena alegria, e você agora deve ser capaz de sentar-se e caminhar, mas você ainda terá muito que sofrer. No entanto, não temais. E enquanto Santa Teresinha falava, era como se 2 mãos fortes levantassem Teresa de sua cama, e depois de ser paralisada por 6 anos, ela encontrou-se completamente curada. Não só ela foi curada da paralisia, mas das escaras abertas em seu corpo também.
Em questão de segundos, as feridas estavam completamente curadas e foram cobertas com uma camada fresca de pele. A terceira intercessão de Santa Teresinha foi no dia 13 de novembro de 1925, quando Teresa novamente ficou muito doente com um ataque agudo de apendicite, para a qual seu médico ordenou que ela fosse levada para o hospital imediatamente. Santa Teresinha novamente lhe apareceu em uma visão e obteve para ela uma cura instantânea. Estas graças extraordinárias inspiraram em Teresa Nilma uma confiança mais profunda em Deus, fato que era necessário pelo que estava prestes a acontecer em sua vida. Fenômenos místicos e estigmas. Em fevereiro de 1926, Teresa adoeceu com o que se acreditava ser uma gripe. Na manhã da primeira sexta-feira da Quaresma, 5 de março de 1926, Teresa sentiu uma grande fraqueza que a obrigou a ficar na cama. Ela estava sozinha em seu quarto durante a maior parte dessas horas, em uma condição que parecia ser um estado de semiconsciência, que, pelo menos em parte, era um êxtase divino. Como ela estava, portanto, em seu leito de sofrimento, Teresa de repente viu o Divino Redentor no jardim do Getsemane. Eu o vi ajoelhado no chão, e eu vi tudo no jardim, as árvores, as rochas, e também os 3 discípulos. Eles não estavam dormindo, mas na posição de sentados, apoiados em uma rocha. Eles pareciam bastante exaustos. De repente eu senti uma dor tão veemente no meu lado que eu pensei que o meu último momento havia chegado. Então eu senti alguma coisa escorrendo pelo meu corpo. Era sangue. O sangue continuava a escorrer até meio-dia do dia seguinte, e ela permaneceu tão fraca que mal sabia onde estava. À medida que o dia passava, notou que sua camisola estava manchada de sangue no seu lado esquerdo. Ela descobriu que o sangue veio de uma ferida um pouco acima de seu coração. Não querendo causar aos seus pais qualquer outra ansiedade, ela decidiu não contar a ninguém sobre a ferida, achando que em breve iria ficar curada. Conseguiu limpar seu lado e, em seguida, escondeu o pano ensanguentado sob o colchão de sua cama. Essa ferida, acima de seu coração, foi o primeiro de seus estigmas e representa o lugar onde a lança de Longino penetrou o corpo sagrado de Jesus. Os estigmas são chagas que surgem nos corpos de algumas pessoas, as quais têm relação com a crucifixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Chagas dos ferimentos provocados pelos pregos na crucificação de Jesus Cristo. Estigma da mão. Na segunda sexta-feira da Quaresma, durante as primeiras horas da manhã, ela foi arrebatada em uma visão e viu o Salvador, pela primeira vez no Jardim das Oliveiras e depois para a coluna de flagelação. A ferida em seu lado sangrava novamente. Em sua simplicidade infantil e educação limitada, ela naturalmente não entendeu o significado do que estava acontecendo. Foi então que Teresa contou para sua irmã Crescentia sobre o ferimento acima do coração. Na terceira sexta-feira da Quaresma, 19 de março de 1926, ela viu Jesus Cristo novamente no jardim do Getsemane, e como ele foi coroado de espinhos, sendo que a ferida começou a sangrar mais uma vez. Isso mais uma vez deixou-a alarmada. Teresa e sua irmã não entenderam o significado da ferida. Pouco tempo depois, sua mãe percebeu e perguntou o que tinha acontecido, e ela respondeu que a ferida tinha vindo de si mesma. Porque Teresa parecia despreocupada com a ferida, sua mãe achou que era relativamente insignificante, pois Teresa já era adulta. Na sexta-feira antes da Semana Santa, 26 de março de 1926, ela viu o Salvador carregando o lenho da cruz e caindo sob o seu peso. A ferida em seu lado sangrava novamente neste momento e uma ferida aberta apareceu nas costas da mão esquerda dela. Esta nova ferida não podia mais ser mantida em segredo e nem a ferida do peito, já que sangrava profusamente. Seu pai logo descobriu, assim como os tecidos que foram previamente dobrados sob o colchão foram então descobertos. Na noite de quinta-feira, 2 de abril de 1926, Teresa viu em êxtase a paixão completa de Nosso Senhor, a partir do jardim do Getsemane até sua morte na cruz, tendo início na meia-noite de Quinta-feira Santa, e terminando com a morte do Salvador na cruz às 15 horas na sexta-feira à tarde. O sofrimento que veio sobre ela durante aquelas horas era tão insuportável que as palavras não podem descrevê-lo. Das feridas adicionais em suas mãos e pés, que agora estavam todos completamente penetrantes, o sangue fluiu copiosamente, como fez a partir de seus olhos, rolando ambas as bochechas e recolher sobre sua garganta e no peito.
A visão de Teresa sofrendo em sua cama nessa condição lamentável era mais do que sua família poderia entender. À medida que as horas se passaram e seu sofrimento aumentava, eles perceberam que estavam testemunhando algo de origem divina. O padre Naber tinha a intenção de ungir Teresa, dando-lhe o sacramento da extrema unção. Às 3 horas da tarde, caiu parecendo sem vida para trás em seus travesseiros, exausta. Estigmas, mãos e peito. Seus pais e padre Naber ficaram muito comovidos com o que viram. Depois que ela tinha sido lavada, padre Naber cuidadosamente observado que Teresa tinha na parte de trás de cada lado e no peito do pé, redondas feridas abertas a partir do qual o sangue flui claramente. Estigmas, pés. Diante dos ferimentos causados e a dor intensa, ela disse que a sensação era como se algo estava furando lá dentro. No ponto culminante da Semana Santa, durante a manhã de domingo de Páscoa de 1926, Teresa teve outra visão estática em que ela viu o Cristo ressuscitado, vestido com uma túnica branca. A partir deste momento em diante, os sofrimentos da paixão de Nosso Senhor seriam experimentados por Teresa cada semana, que se iniciava geralmente nas noites de quinta-feira até sexta-feira à tarde. Na sexta-feira, 5 de novembro, 1926, Teresa recebeu 9 feridas sobre a cabeça da coroação de espinhos, e também ferimentos nos ombros e nas costas, o que representou sua participação na flagelação. Deste ponto em diante, as feridas da coroa de espinhos lhe exigiram que constantemente usasse um pano na cabeça, o que pode ser visto em muitas fotos dela. Assim, os estigmas sobre o corpo de Teresa Newman tornaram-se completos, incluindo o ferimento acima de seu coração, penetrantes feridas em suas mãos e pés, as 9 feridas em sua cabeça, e os ferimentos nos ombros e nas costas. Nunca desapareceram e continuaram impressas no seu corpo até a morte. Ela vivia em êxtase. Vertia até 2 litros de sangue num só êxtase. Por cerca de 700 vezes, reviveu a paixão de Cristo sob a forma de visão e experimentou na carne a dor da flagelação, da imposição da coroa de espinhos, do caminho para o Calvário e da crucificação. Quem pode assistir a esta visão, disse o Dr. Johannes Steiner tentando descrever a mulher durante a visão da paixão e morte de Jesus, teve a imagem de um martírio perfeito e impressionante, porém sempre nobre, comovente e composto. Ela passava as mãos pelo rosto, como que para afastar os espinhos, os dedos das mãos se contraíam em doloroso espasmo pelos cravos da crucificação, a língua tentava umedecer os lábios partidos. Nunca se ouviu a estigmatizada se lamentar por esses ou outros sofrimentos, sempre feliz de poder fazer a vontade de Deus e de poder se transformar num instrumento de exemplo ao próximo. A Eucaristia. No aniversário de sua morte, 30 de setembro de 1927, Santa Teresinha de Lisieux apareceu a Teresa em uma visão e lhe disse que de agora em diante ela iria viver inteiramente da Eucaristia, e não teria necessidade de comida terrena. Esta total abstinência de comida e bebida continuou até sua morte em 1962. As necessidades físico-biológicas de um corpo humano. No início, tentaram alimentá-la à força, porém, ela vomitava tudo que lhe davam. Mesmo sem comer, estava pesando sempre 55 kg e isto apesar de perder a cada ano, através de suas feridas, 5 litros de sangue. Sua força estava na comunhão diária. Observação: Teresa recebia a comunhão de uma maneira que deve ser exemplo para nós, direto na boca, sem tocar em Cristo e Eucaristia. Outros fenômenos aconteciam com Teresa Newman que geralmente eram acompanhados do ato de receber a comunhão. Às vezes recebia o sacramento em êxtase e nestas ocasiões, quando a hóstia era depositada em sua língua, desaparecia instantaneamente. Padre Facel atesta ao desaparecimento da hóstia desta maneira, o que foi confirmado por outros sacerdotes. Padre Facel atesta que não havia o menor movimento de deglutição por parte de Teresa. Só quando não estava em êxtase é que se podia ver o movimento da deglutição. Em Teresa Newman a duração da Sagrada Eucaristia demorava, às vezes, 24 horas ou mais. Esta duração era menor quando ela pedia a Deus sofrimentos especiais, pela conversão de alguém. Apenas cessava a prece, seu corpo entrava em sofrimentos. Isto era observado nas quintas-feiras santas quando os fiéis não podiam comungar, a Eucaristia demorava 48 horas em Teresa para ser dissolvida. Foram muitas as pessoas que a visitaram e muitos acreditavam, outros incrédulos, porém,
Todos ficavam admirados diante destes fatos. Quando as pessoas lhe perguntavam do que vivia, Teresa respondia com toda a simplicidade de Deus, isto é, da hóstia consagrada que recebia todos os dias. O significado do jejum de Teresa Neumann é o de demonstrar para os homens de todo o mundo o valor da Eucaristia, para que compreendam que Cristo está verdadeiramente presente na espécie do pão e que através da Eucaristia se pode conservar também a vida física. Seu jejum durou 36 anos, passando a se alimentar apenas de uma hóstia diária. A análise médica. Isso levou o bispo de Regensburg a pedir que Teresa fosse submetida a um período de observação médica. O pedido era para uma observação de 15 dias, para especialistas nestas matérias. Eles afirmaram que a fome pode, eventualmente, ter-se mais do que isso, mas um jejum completo de 2 semanas sem tomar qualquer alimento líquido não era possível. O pai de Teresa concordou em cumprir a solicitação episcopal, e por isso Teresa estava sob a observação de 4 irmãs Mollersdorfer, membros de uma ordem de enfermagem, que vieram para a casa dela, supervisionadas pelo Dr. Seidel. As indicações foram muito rigorosas e cuidadosamente calculadas para atender todas as contingências possíveis. Teresa não poderia ser deixada sozinha por um único momento do dia ou da noite, seja em casa, na igreja, ou fora de portas. Por esta razão, mesmo a confissão habitual foi precipitada. As irmãs banhavam Teresa com um pano úmido ao invés de uma esponja. Tudo era avaliado, analisado e investigado rigorosamente. Para o professor Ewald de Erlangen, Teresa deveria há muito tempo ter secado como uma múmia. Mas ela estava fresca, bonita e animada. Certa vez, ela foi questionada sobre como era possível que ela vivesse apenas da Eucaristia, e ela respondeu: o Salvador pode fazer todas as coisas. Ele não disse que a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida? Os médicos mais famosos da época controlaram seu jejum e tentaram explicações, mas se renderam à evidência do sobrenatural. Dr. Ludovico Camuller, de Passavia, escreveu no jornal Deu Danúbio: a ciência não pode explicar o jejum da estigmatizada de Connersereuth. O bispo de Ratisbona acompanhava Teresa e a submeteu a uns rigorosos controles. Durante 15 dias, esteve internada numa clínica sob os olhares vigilantes de 4 pessoas que a vigiavam, sob a orientação de Dr. Seidel Valdassen. Revistaram tudo quanto onde ficaria. Minuciosamente era pesada na balança, constantemente. O controle deu resultado e o bispo publicou o resultado no jornal da diocese. Não obstante tão extremo rigor, Teresa não ficava fraca e nem doente, ao contrário, seu corpo tinha força e vigor que a permitiam realizar normalmente os serviços caseiros, e atender os visitantes. Durante o tempo em que as sagradas espécies permaneciam em seu corpo, Teresa estava ótima, mas, se ultrapassasse 24 horas sem comungar, perdia as forças e parecia que chegava ao fim da vida. Apenas comungava e as forças voltavam. Dentre todos que a conheceram, ninguém encontrou em Teresa forma alguma de histeria, de autossugestão, ou da chamada beatice que, de acordo com o parecer de alguns especialistas, seria a explicação para o aparecimento das chagas em sangue de Cristo no corpo da mulher. Uma vez, respondendo a uma dessas insinuações, disse Reiso: se o senhor acreditasse ser um boi, acha que lhe cresceriam chifres. O Papa Pio XII pediu ao famoso Dr. Padre Gemelli, reitor magnífico da Universidade Católica de Milão, que observasse Teresa, ao que o sábio sacerdote concluiu: aqui está a mão de Deus. A alma vítima. Teresa era uma alma vítima. Uma vítima é uma alma a martirizar, a sacrificar por dívidas alheias. São tantas as culpas da humanidade a desafiar a ira de Deus, que ela seria fatalmente castigada pela justiça divina, se essa mesma justiça não fosse desarmada, contrabalançada pela reparação das almas vítimas que são verdadeiros para-raios do mundo. O castigo que o mundo devia sofrer, sofrem as almas vítimas, cujo espírito e corpo ardem em holocausto permanente. As almas vítimas sofrem tormentos indescritíveis pelos pecados que não são delas, por culpas que são dos outros. Elas são inocentes, mas como Jesus, sofrem como se fossem grandes criminosas. Estão a responder pelos pecados do mundo. Vários foram os exemplos de almas vítimas durante a história, entre elas Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Gema, Beata Alexandrina, entre outras.
Em outras ocasiões, ela tomou sobre si os sofrimentos físicos dos outros, sempre é claro, com a permissão de Deus. Certa vez, ela tomou sobre si uma doença na garganta que ameaçava a vocação de um jovem seminarista. Ela sofria desta doença na garganta por muitos anos, até que o dia em que o seminarista recém-ordenado, agora um padre, celebrou sua primeira missa. Naquele momento, aquela doença desapareceu completamente. Dons. Para Teresa foi dada a graça de muitas visões de Nosso Senhor, e a ela também foi mostrado muitos detalhes da vida terrena de Jesus Cristo, de seu nascimento até a sua ressurreição. Ela era frequentemente visitada por Nossa Mãe Santíssima, os santos e anjos. Certa vez, encontrava-se longe de sua casa, era noite e se sentia mal por causa dos sofrimentos expiatórios, os presentes temiam por sua vida e o sacerdote pensava que seria melhor dar-lhe a comunhão. Perto da casa onde estava, havia uma pequena capela particular onde estava guardada uma sagrada partícula, com a intenção de Teresa comungar no dia seguinte. Em seu leito de dor, Teresa tinha um desejo ardente de receber Jesus. Sem que fosse necessário o sacerdote, Jesus Eucaristia passou do sacrário para o coração da enferma. Quando Teresa disse ao sacerdote no dia seguinte que havia comungado, este correu para a capela, porém, não encontrou a hóstia lá. Numerosos presentes testemunharam este fato. É do conhecimento comum a muitos que Teresa sempre reconheceu sacerdotes como sacerdotes. Este foi um fenômeno particularmente misterioso que confundiu muitos visitantes. Um dia, um homem vestido com o traje formal de um bispo veio a Connersreuth e visitou o padre Naber e Teresa. O padre Naber foi muito cordial com ele, mas quando Teresa entrou na sala, reconheceu imediatamente que este não era um homem com as mãos consagradas. Ela virou-se de forma robusta em termos inequívocos, dizendo-lhe para sair e ficar de fora, dizendo, você é impostor. Mais tarde, foi relatado para a paróquia que este homem foi preso pela polícia como um vigarista que queria arrecadar dinheiro sob falsos pretextos. Teresa explicou que ela era capaz de reconhecer qualquer sacerdote ordenado por suas mãos consagradas. Na ocasião, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, sacerdotes viriam vestidos como leigos comuns, e ela iria identificá-los imediatamente, dirigindo-se a eles, dizendo, Olá, padre. Ela também poderia dizer imediatamente a diferença entre hóstias consagradas e não consagradas. Ela foi capaz de reconhecer a presença do Santíssimo Sacramento em uma igreja tão longe quanto uma milha. Quando o padre Naber perguntava a ela em várias ocasiões, em locais desconhecidos para ela, se o Santíssimo Sacramento estava presente, sua resposta era sempre imediata e definitiva. Sabendo que Teresa sempre reconheceu a Igreja Católica ter o Santíssimo Sacramento presente, um padre uma vez perguntou-lhe, é também verdade que você pode sentir quando um visitante recebeu a Sagrada Comunhão? Sim, ela disse, mas apenas dentro de um determinado período de tempo. Milagrosamente, ela compreendia vários idiomas. Muitos detalhes podem ser encontrados nos livros a respeito de sua utilização de várias línguas em seus êxtases, incluindo hebraico, grego, aramaico, português. Parecia que ela era capaz de falar e entender qualquer que seja a língua nativa daquele a quem estava aparecendo para ela, por exemplo, o grego, hebraico e aramaico daqueles dos tempos de Jesus, o português de Santo Antônio, o latim de São Lourenço e até mesmo o dialeto francês dos Pirineus na visão de Santa Bernadette de Lourdes. No final de 1950, Teresa começou a ter problemas cardíacos. No dia de sua morte, ela recebeu uma graça rara, uma comunhão milagrosa, um evento que normalmente só aconteceu em altos dias de festa. O anfitrião apareceu e falou na língua de Teresa, tendo sido dado a ela a Eucaristia pelo próprio Nosso Senhor, às 10h30 da manhã. Após a visão e a recepção de Nosso Senhor, Teresa estava plenamente consciente, e durante um tempo, ela ainda era capaz de tocar para sua irmã Marie. Também tinha bilocações e levitações. As visões. É indubitavelmente impressionante o espetáculo que se apresentava aos olhos de numerosas testemunhas que puderam assistir às visões de Teresa. Em uma das últimas profecias, antes de sua morte, disse que o período de maior dominação do mundo por Satanás, poder este que usaria para lançar um ataque mortal contra a Igreja e, em particular, ao papado, duraria cerca de 18 anos, de 1999 a 2017.
Os 100 anos devem ser concluídos com o centenário das aparições de Fátima, isto é, em 2017. Morte. Algum momento depois, Teresa parecia estar muito desconfortável e tornou-se evidente que a luta de morte estava em progresso. Marie ficou muito alarmada e imediatamente chamou o padre Naber. Quando ele entrou na sala, Teresa Neumann já tinha apresentado sua santa alma ao seu querido Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, em 18 de setembro, setembro é o mês da Santa Cruz e das Dores de Nossa Senhora, de 1962. Um dos maiores místicos e estigmatizados do nosso tempo passou para sua recompensa eterna. O processo de beatificação e canonização de Teresa Neumann foi inaugurado oficialmente em 13 de fevereiro de 2005 por Dom Gerard Miller de Regensburg, Alemanha e, portanto, é considerada oficialmente uma serva de Deus pela Igreja Católica. Você não sofrerá com Deus apenas. Você também será feliz eternamente com Ele, disse-lhe Santa Teresinha do Menino Jesus. Isso é tudo por hoje, obrigada por assistir o HS Channel. Depois de terminar de assistir a este vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber novas publicações. Obrigada! Até o próximo vídeo.